Boa noite. Meu nome é Analice, sou estudante do curso da licenciatura de Matemática e também sou membro do Núcleo de Estudos em Tecnologia e Metodologia em Educação Especial, dando ênfase em discussões acerca de recursos tecnológicos para o atendimento educacional especializado, e chamamos NETEM. Hoje vamos falar sobre o ensino remoto para pessoas deficientes. E teremos como um apresentador o professor mestre Tonivaldo Barbosa de Souza, docente da UNEB e coordenador do NETEM. Seja bem-vindo. E como convidada, Sandra Beltrão, fonoaudióloga, doutoranda em psicologia, especialista em neuropsicologia e especialista em psicologia clínica. Vou passar a palavra agora para o professor Tonivaldo. Olá, boa noite, me escutam bem? Escuta bem, sim. Ana? Sim. Boa noite a todos e todas presentes. Ana já fez a apresentação, eu sou o coordenador do Núcleo de Estudos em Tecnologia e Metodologia em Educação Especial, e hoje a gente vai ter o prazer de estar discutindo essa temática do ensino remoto para pessoas deficientes, com uma pessoa queridíssima, a nossa Sandra Beltrão. Ana, Sandra, já dá para entrar aí? Sim, para eu falar mais um pouquinho dela. Olá, Sandra. Boa noite, minha querida. Sandra Obrigada. É uma pessoa por quem eu tenho admiração imensa enquanto pessoa, enquanto profissional. Conheço essa menina belíssima há mais de 10 anos já, e tem um detalhe que eu vou contar para quem está assistindo aqui, quem está acompanhando a gente: essa criatura não para de estudar, não. Eu morro de inveja. Quando eu crescer, eu quero ser assim. A Sandra, a quantidade de especializações que ela tem, não dá nem para a gente botar no currículo, porque senão a gente ia passar a noite toda só falando das formações dela, e agora está no doutorado em psicologia. Sandra, é um prazer e uma honra termos você aqui, né, participando das lives do NETEM, das nossas discussões na área de educação especializada e, mais especificamente, educação especial. A Sandra hoje... Quer falar um pouquinho, Sandra? Dar uma boa noite para o pessoal? Boa noite, eu que agradeço. Estou conhecendo a Ana agora, né, Ana? Conheço também há um bom tempo. E a gente trabalhou junto um tempo, né, aqui em Petrolina, e foi uma alegria para mim poder participar junto com eles, junto com a Ana, né, Ana? E a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que é tão instigante, né, para a gente. Ok. A Ana vai ficar acompanhando, pessoal, quem estiver conectado. A gente espera mais um pouquinho, Ana. Eu não sei, para mim não aparece quantas pessoas. Tem 8 pessoas online. 8 pessoas online. Sejam bem-vindos e bem-vindas todos que estão chegando. Não sei se a gente espera mais alguns minutinhos. 8 e 8. Sim, vamos também pode dar perguntas por aqui, que no final da live a gente vai respondendo. Isso. A Ana vai ficar acompanhando o chat. Eu vou trocar figurinha com algumas questões com a Sandra, algumas coisas que são de interesse, né, do público em geral e do grupo. Eu queria dizer uma coisa: o NETEM, a gente tem um perfil, Sandra, das nossas lives e do próprio projeto NETEM, de a gente debater temáticas, sempre trazendo propostas, né, propostas de ação, porque a gente às vezes vê discussões, né, no momento desse, infelizmente, hoje a gente, e aí nos solidarizamos, né, o NETEM, eu enquanto pessoa, e falo também em nome da Sandra, a gente teve hoje fechou quase 83 mil mortes por Covid, né, no nosso país. Batemos, infelizmente, um recorde triste, né, de quase 68 mil casos só nas últimas 24 horas. Né? Então, a gente tem tanta notícia ruim nesse momento
e é como é que eu diria, uma máxima, uma proposta do NETEM, sempre a gente fazer discussões apontando os problemas, apontando as necessidades que a gente tem, mas trazendo propostas de soluções, propostas de intervenções, de como trabalhar, de como fazer, de como agir, né? A gente, às vezes, vê lives que traz uma série de dados de dificuldades para a gente, e aí, no final, a gente fica assim, e agora? O que é que eu faço, né? Com tudo isso, com todos esses problemas, como é que eu vou me comportar, como é que eu vou me estruturar, né, dentro dessa questão da convivência, principalmente nesse momento, né, de pandemia da Covid-19. Né, Sandra? E aí, por isso, o convite, né, esse convite já está feito há vários dias, né, para a Sandra, inclusive na última live eu toquei nesse assunto, fazia questão de ter a presença dessa ilustríssima profissional. Inclusive, pedi desculpas, porque a live estava marcada para a semana passada, mas essas tecnologias que a gente tem hoje pregam umas peças na gente, tivemos problemas no dia anterior, a gente ficou um pouco assustado, né, se iria dar certo manter a live, né, como ainda agora desligou todos os equipamentos aqui da minha mesa, ainda há uma meia hora atrás, a gente se assusta, fala, eita caramba, né, então, agradecer a vocês a paciência, agradecer a presença aqui, né, nessa live, e vamos discutir, sim, a ideia não é só o monólogo, né, Sandra, não é só a gente está trocando figurinha entre eu e a Sandra e a Ana, mas exatamente por isso a gente fez questão desse canal, né, diferente do Instagram, que permite menos pessoas, a gente quer mais participações, a gente quer mais interação, a gente quer a questão do chat do pessoal fazendo as perguntas, porque não tem sentido a gente fazer uma live comentando temas que a gente conhece, mas que talvez não seja do interesse das pessoas que estão nos acompanhando na live, não é isso, Sandra? A gente vai começar logo? O que é que você acha? Vamos, dá para a gente começar a discutir o tema, né, a acompanhar com o tema. E à medida que o pessoal for entrando, como a Ana já falou, né, o chat está disponível, podem fazer os comentários. Queria agradecer a presença de inúmeros colegas que já estão conectados aí, né, o Carlos Augusto, a Jéssica, Camila Brandão, Evelyn, né, outra discente da gente que faz parte do Apará. Sim, perdão, Sandra. Eu gostaria de agradecer em especial o pessoal do Apará, né, que é o Núcleo de Pesquisas em Etnicidades e Movimentos Sociais da UNEB, né, cedeu a TV UNEB para a gente fazer a live pelo canal deles, e é um parceiro, né, o Apará é um parceiro do NETEM, né, as estruturas na universidade, elas têm que dialogar em parceria, não adianta a gente fazer pesquisa e extensão numa casinha só se a gente não troca expertise, se não troca conhecimentos e formas de fazer, não é isso, Sandra? Com certeza. E, assim, então vamos, Sandra, quer contextualizar um pouquinho a sua fala, o momento que a gente está vivendo? Então, nesse momento de pandemia, eu acho que todo mundo foi pego meio que de surpresa, porque eu não sei na cabeça de vocês, mas na minha, eu achava que isso ia demorar 1 mês, 2 meses, o mais tardar. Quer dizer, a gente não pensava que seria 1 ano de pandemia e que as consequências seriam tão terríveis, principalmente para a educação, né? Então, assim, a situação dos pais em casa, sem ter tido nenhum tipo de treinamento, né, para estar auxiliando na escolarização dos filhos, alguns trabalhando também em casa, né, e as crianças também, eu acho que no início todo mundo pensa que é umas férias, né, não vai para a escola e tal, mas depois, quer dizer, aquela rotina, né, o estresse, o que a gente tem observado também, as crianças com medo da situação, né? E a gente se pergunta o que os pais fariam nessa situação. E eu acho que eu nunca tinha feito, por exemplo, sessões online. E para mim foi um aprendizado também, sabe, Tony? No início
foi assim muito difícil, porque a gente está aprendendo uma situação, mas ao mesmo tempo a gente teve muitos ganhos com relação a isso, sabe? Entender como é que o pai interage com o filho, aprender e entender que às vezes a gente faz uma orientação, como o professor faz, faz isso com o filho em casa, e a gente acha que está dando todas as ferramentas, e na verdade a gente não deu ferramentas, entendeu? E para mim foi assim, está sendo muito gratificante, porque é um aprendizado diário e os pais estão começando a se superar nas dificuldades deles, entendeu? E isso está me fazendo pensar muitas coisas. Por exemplo, uma coisa que eu vou manter é um atendimento online por mês com cada família. Eu pretendo manter isso, porque é uma forma de ver como eles interagem com o filho, entendeu? Ver as dificuldades, sentir essa dificuldade com muito mais presteza do que quando a gente está no consultório e simplesmente orienta e não sabe o que é que ele está fazendo em casa. Digo, eu orientei, disse como era, o que era para fazer, e não sei. Tá? Isso, para mim, está sendo muito bom, sabe? Não está sendo ruim, não. Nos obrigou a repensar o fazer, né? O fazer profissional. Né? De certa forma, a gente estava meio acomodado, né, com o jeito de fazer, enquanto professor, aquela aula usando os slides, né, de 5, 10 anos atrás, enquanto psicólogo, com aquele atendimento diário na clínica, né, e a gente teve que se reinventar enquanto profissional, né, em todas as áreas, em todos os setores. Né? Esse é o lado bom em que, inclusive, os chineses entendem a questão do momento de dificuldade como um momento de oportunidade. Né? Então, é essa a proposta dessa live, é essa a proposta desse momento, a gente pegar esse momento de dificuldade e dizer como é que a gente se reinventa, como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode trabalhar. Né? Algumas pessoas pensam que não há o que fazer nesse momento. Sandra, indo para a questão da educação especial, do momento de pandemia, você falou da mudança de rotina, do desgaste, né, que a gente está vivendo, mas a live tem um foco desse momento para a questão das pessoas com deficiência, embora eu queria chamar a atenção para um detalhe. Desde 2012, né, que eu trabalho com a questão da educação especial, 2011, na verdade, de forma mais direcionada no ensino, né, no ensino nas universidades. Algum problema, Sandra, com a conexão? Foi aqui, uma letrinha miudinha. São o chat. Se preocupe com o chat, não, que a Ana vai estar acompanhando e trazendo para a gente a participação do pessoal. Desde 2011, eu trabalho mais diretamente com a educação especial, e é interessante, Sandra, não sei se você percebe isso, a gente vai estar falando de formas de atuar com a educação especial, mas todas as atuações que eu tive, todas as oficinas, cursos, né, formações de professores que a gente trabalhou ao longo desses anos, a gente percebe que o modelo utilizado para as pessoas com deficiência, ele termina sendo um modelo que se torna mais interessante, inclusive, para os não deficientes. Né? E aí eu queria deixar esse... Quem sabe, Tony, quando a gente dá uma orientação, a gente fazer para a turma inteira. Sim, sim. E aí deixar esse toque, né? Porque às vezes as pessoas falam, não vou assistir essa live não, que é para a pessoa com deficiência, eu não tenho deficiência, não tenho ninguém que tem deficiência, mas as dicas e as formas de atuar nesse momento de pandemia que vai estar sendo dito aqui, a grande maioria delas termina servindo para todas as pessoas de uma forma geral. Né? Mas mesmo assim, então, vamos contextualizar quem são as pessoas, né, com deficiência nesse momento. Em pessoas com deficiência, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, de 2006, ele diz o quê? Que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento ao longo do prazo de natureza física, ou mental, ou intelectual, ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, ela pode contribuir para a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Quer dizer, a declaração ela é muito linda, mas a gente entende que no Brasil, principalmente, a prática não é bem essa, né?
Se a gente pensar, se a gente se transpor um pouquinho hoje na escola, uma criança que tem déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção, uma criança que tem dislexia, ela encontra grandes barreiras para o desenvolvimento dela. E se a gente pensa no indivíduo que tem cegueira, que tem deficiência auditiva, que tem algum tipo de transtorno do comportamento ou deficiência intelectual, as barreiras são muito maiores, tá? A gente quase não tem nenhum tipo de adaptação, por exemplo, física, para um cadeirante, para um indivíduo que tem paralisia cerebral. Então, já começa daí as dificuldades que a gente tem ao acesso à escola. O que eu converso quando a gente fala de inclusão, para mim, no Brasil hoje, a gente está caminhando ainda, tá certo? Porque o que a gente tem hoje é muito mais uma ocupação de espaço do que uma inclusão de fato. Então, quando a gente faz esse ensino remoto, eu acho que a coisa fica meio que escancarada, né? Porque mostra como a gente ainda está iniciando nessa inclusão. Porque se a gente tivesse uma estrutura mais bem formada com relação à inclusão, essas pessoas, nesse momento, não estariam tão excluídas, né? Porque se você pensar, hoje os pais de crianças consideradas típicas estão de cabelo em pé, né? Pedindo férias, né? Por quê? Eu acho que, a sociedade brasileira ela tem delegado à escola a educação dos filhos, né? Hoje o pai trabalha, é psicólogo, você sabe disso melhor do que eu, né? Transfere a responsabilidade, né, do processo educacional. Exato. E assim, e nesse momento, eu acho que a gente teve um resgate disso também. O fato dos pais estarem em casa e eles arcarem um pouquinho com essa responsabilidade, né? E eu não acho ruim, eu acho que eles têm que tirar proveito disso, sabe? Na relação com os filhos, na relação com a aprendizagem. Certo. Sandra, embora, como já falamos, né, a questão da pessoa com deficiência, embora o NETEM até ampliou o termo, né, era Núcleo de Estudos em Tecnologias e Metodologias em Educação Especial. E a gente recentemente ampliou o termo para educação especializada, exatamente pensando nessa questão que a educação ela precisa ser especializada de acordo com o foco dos indivíduos, de acordo com a multiplicidade existencial dos indivíduos, né? Nesse momento de pandemia, como você acabou de dizer, de certa forma todos nós precisamos de uma educação especial e de uma adaptação, de rever as nossas estruturas, os nossos projetos, né, para uma educação especial ou especializada, né, de alguém que tem conhecimento mais aprofundado de processos educacionais diferenciados. Mas, trazendo para o contexto, em termos de educação especial, estaríamos falando de que tipo de criança ou que tipo de pessoa ao se tratar de educação especial? Quando a gente pensa em educação especial, você vai pegar pessoas que têm síndrome de Down hoje, pessoas que têm algum tipo de alteração ou deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiências múltiplas, que são pessoas com muito mais dificuldade para a gente fazer esse tipo de atendimento. Transtorno do espectro do autismo, TEA, né, que hoje a gente tem uma quantidade de crianças enorme na escola, tá? E a gente não pode esquecer, Tony, de altas habilidades, porque às vezes a gente pensa que só o indivíduo e que há um déficit é um problema, mas altas habilidades também é uma dificuldade a enfrentar na escola hoje. E, além dessas crianças, a gente tem a quantidade enorme de crianças com transtorno de aprendizagem, né, algum tipo de transtorno de aprendizagem, principalmente dislexia, e a gente ainda tem as crianças com transtorno de déficit de atenção, no caso, hiperatividade, ou mista, ou com predominância desatenta, ou com predominância impulsiva. Então, é uma população heterogênea e uma população enorme. Hoje, a gente não encontra uma turma nem de escolas privadas, nem de escolas públicas, que você não tenha pelo menos 5 crianças com algum tipo de dificuldade de aprendizagem, sensorial. Então, assim,
é entender, os pais hoje entendem também um pouquinho como é que o professor se coloca nessa sala. Sim, inclusive, a gente tem um modelo social muito focado para o cidadão G, né, o cidadão geral, mediano, e não para as nossas especificidades existenciais. Né? Então, na nossa própria temática, a gente tem que ter cuidado, que a gente está falando de educação especial, mas nós temos que entender que o que vai ser dito aqui são situações diferentes, né? Por exemplo, para o sujeito cego, para o sujeito surdo, sujeito autista, baixa visão, né, transtorno opositor, déficit de atenção e hiperatividade, né, altas habilidades. Então, são situações específicas que cada um requer um acompanhamento específico. Específico. Né? Se a gente pensar, por exemplo, numa aula online em que uma criança que seja surda, ou um indivíduo que seja surdo, e você não tem a tradução em Libras, tá certo? Você tem um indivíduo cego que também você não tem uma audiodescrição. Como é que ele veio participar dessa aula? Que é o que a gente está vendo. Entendeu? É isso. Você veja, um dislexo, se ele tiver uma videodescrição, ele não vai precisar do pai dele lá do lado, porque alguém vai ler para ele, alguém vai explicar para ele ali. Aí são essas coisas, entendeu? Que tem que chamar a atenção da gente. E tem que fazer a gente pensar um pouquinho, tá? Outra coisa é barulho. Eu tenho crianças também que têm dificuldades muito grandes, e o pai dizendo, Sandra, eu não estou aguentando essa aula online. O barulho das crianças, isso é uma coisa simples, desliga o microfone. Quer dizer, se esses pais tivessem tido um treinamentozinho básico, entendesse, Rony, o Tony? Uma coisa super simples, eu disse, desliga o microfone. Ou, quando for uma criança que tenha mais dificuldade, vamos fazer grupos menores. Quer dizer, é você não tentar fazer a mesma receita para todo mundo. Quer dizer, vamos pensar na turma que você tem, professor, né? Os pais que estão acompanhando. Como é que a gente pode fazer isso funcionar? Principalmente, eu digo a você, Tony, esse negócio não vai acabar agora, não. Eu acho que esse negócio fica para o ano que vem. 2020 é praticamente certo que não se tem um retorno no processo, e 2021 vai depender das vacinas, né? Do avanço da medicina. E vai demorar um pouquinho isso. Não se engane, não. Uhum. Sandra, nós temos a questão da adaptação das aulas que você começou a falar. Né? Por exemplo, a questão da criança cega, você tem um áudio descrição, né? A criança surda, você tem um intérprete de Libras, e a questão do texto, né? Das notas do texto corrido, passando para o caso dele, né? E a gente vê, são duas situações opostas, né? O texto não serve para o sujeito cego, e o vídeo, a imagem, não vai servir para o áudio descrição não vai servir para o sujeito surdo. Então, precisa de uma adequação, e aí, nesse momento, eu queria também mandar um abraço para os colegas do GES, né, das reformulações dos currículos dos municípios baianos. Eu estava conversando com alguns colegas que estão participando dessa reformulação, e professores de AE, me relatando que tem 60, 64, 65, 50 e tantos alunos de AE para darem conta. Né? Olha, é um absurdo essa sobrecarga, né, com o professor de AE. Para esse professor, dá conta. Então, o que é que a gente podia pensar em adaptações simples? Por exemplo, você tem crianças com esse tipo de dificuldade. Você podia fazer grupos menores, entendeu, Tony? Tentar dividir essa turma em grupos menores. Outra coisa é, essas crianças também, em algum momento, ter o atendimento individualizado. Entendeu? Tira ela dessa sala, em grupo, e a professora de AEE ter esse momento só com ele, o pai ou o cuidador, que está ali junto, e o professor de AEE ali junto. Então, tentar não fazer as coisas, o que eu disse antes, aquela receita pronta, e que a criança que tem dificuldade é que vai ter que se adequar.
Eu acho que aí tem que ter uma mudança, né, de posição, porque a gente é que precisa se adequar à situação. Esse foi um erro cometido na década de 90, né? Pensar que a educação especial exigia que as crianças deficientes elas se adequassem ao modelo escolar, se adequassem ao passar na porta sem ter a estrutura adequada para um cadeirante, de ter acesso a uma sala com escadarias, né? De ficar quieto, botar uma criança imperativa para ficar parada, né? 3, 4 horas numa cadeira, né? Então, esse era o modelo que a gente tinha na década de 90, que a gente sabe que hoje as estruturas governamentais, as instituições, né, os profissionais que precisam se adequar para esse ensino individualizado. Então, essa seria uma estratégia simples, entendeu, Tony? E que ia atender muito a angústia, principalmente a angústia dos pais. Então, faz grupos menores, tem esse momento individualizado, tá certo? Outra coisa é uma capacitação, gente. Não precisa você dar um curso para o pai, uma pós-graduação. Mas, você veja, a maioria desses pais que não tem contato com tecnologia. Então, ter algum tipo de capacitação, conversar com esses pais, explicar quais seriam as necessidades. Eu acho que isso também ia ajudar muito, entendeu? Uhum. Essas professoras, principalmente de AE, que elas estão mais capacitadas para as crianças e têm mais experiência, por exemplo, orientar como fazer algum tipo de adaptação no material escolar, porque os pais estão lá com a criança, está tendo a aula, porque o que me falaram, pelo menos a experiência que a gente está tendo aqui em Petrolina é exatamente essa. Todas as crianças juntas e a professora dando aula para todos, como se a gente, do outro lado, não tivesse crianças com necessidade especial. Eu não sei na Bahia. A Ana tem uma pergunta aqui de como alcançar este público sem acesso à internet, né? E a Ana vai estar participando, gente, a Ana está acompanhando o chat, né? E vai estar trazendo as questões para a gente. Quer dar uma pausa para olhar algumas perguntas, Sandra? Ou quer continuar mais um pouco e a gente volta para as perguntas? Não sei. Dá uma pausa? Vamos. Ana, quer dar uma pincelada aí em uma ou duas perguntas? Para a gente ver. Essa de como alcançar, por exemplo, né? O público sem acesso à internet, a Ana já trouxe aqui para a gente. Experiência aqui no interior da Bahia. A prefeitura, ela disponibilizou a internet para a cidade inteira. Show. Tá? De bola. Defendo isso imensamente. Eu acho que a internet hoje ela é um bem necessário, tal qual é energia e água. Exato. Né? Sem internet hoje a gente não faz absolutamente nada. Você não saca um dinheiro, você não faz nada. Todo o sistema para hoje sem internet. Então, como é que isso ainda é tratado como se fosse a providência de cada um, né? E não um bem público? Show de bola, Sandra, porque você acabou de falar. Tem mais uma pergunta? Essa questão do acesso à internet, Sandra, e quem não tem o acesso à internet, como é que se trabalha? Como é que vocês estão trabalhando? Gente, um detalhe que eu cometi o erro, a Sandra é a proprietária e a criadora do SEMPA, que é o Centro de Potencialização da Aprendizagem, né? É uma instituição maravilhosa, acho que foi um presente que a Sandra trouxe para Juazeiro, Petrolina e região. Né? Eu conheço a estrutura do SEMPA, eu conheço o trabalho dos profissionais do SEMPA. Parabéns, Sandra, é uma instituição fantástica e de um retorno social, né, maravilhoso, de uma implicação para uma ajuda especializada, para um processo especializado na região do Vale do São Francisco, principalmente para a região de Juazeiro e Petrolina. E aí a Sandra tem as equipes que trabalham com essa questão, né, da potencialização da aprendizagem de crianças deficientes. E tem crianças que não têm esse acesso à internet, como a Ana colocou no chat aqui. Como é que vocês lidam com isso? Fala um pouquinho da experiência de vocês. Veja lá, com essas crianças que a gente tem trabalhado, Tony,
a gente tem muito cuidado, não sei se eu entendi sua pergunta, mas assim, principalmente crianças com autismo, a gente tem muito cuidado com o uso de tecnologias, tá certo? Primeira coisa que a gente esclarece para os pais, quando a gente está trabalhando com essas crianças, para crianças típicas ou crianças que têm algum tipo de necessidade especial, é tela 0 até 2 anos, tá? Então, a gente não faz. É tanto que a gente lançou também agora, não sei se você está sabendo, a gente tem a Turma do SEMPA, que é um aplicativo que a gente tem para Android e também para o da Apple, e é a partir de 2 anos, tá certo? E o que a gente quer é limitar ao máximo isso, e quando a gente usa tecnologias com as crianças, a gente sempre tem um mediador. A criança nunca está sozinha com o tablet, tá? Nunca está sozinha com o celular. Então, a gente tem um mediador para fazer isso. Depois você Sim. veja sempre. E existe também a possibilidade de uso de mídias offline, né? A gente pode colocar atividades, recursos, textos, vídeos em pendrives, por exemplo, e fazer essa troca, né, com a devida higienização com a família e também material impresso, né? Isso para enviar para a própria residência. Embora, neste momento, a gente pede que todo mundo fique em casa, né, Sandra? Veja, algumas escolas aqui em Petrolina, elas estão preparando o material, elas fazem feito aqueles drive-thru, que você passa, o carro passa, eles entregam o material, tá? Vendendo num saquinho plástico, você chega em casa, higieniza, tá? E tira o material de dentro. No caso desses pacientes que a gente está atendendo online, eu mando material pela internet, mas alguns, eles passam na clínica, pegam o material já impresso, tudo pronto, e principalmente, Tony, porque assim, muitos pais estão trabalhando em casa, e é complicado, entendeu? Você está trabalhando em casa, a esposa trabalhando em casa, eu tenho uma família, por exemplo, que são trigêmeos e um autista severo. Aí, veja, os 2 estão trabalhando. Então, o que a gente tem que entender é que a gente precisa disponibilizar isso e pensar que se a gente não faz isso, o pai não vai ter condição de fazer sozinho. Sim. Trocar experiências, às vezes uma colega, a gente está fazendo isso, abrir um grupo que a gente troca experiências do que uma está fazendo, tendo ideias, quer dizer, os professores podem se juntar também, vão trocar ideias, o que é a ferramenta que você está usando, várias ferramentas online de exercícios, de jogos que a gente tem, tá certo? E isso aí a gente vai enriquecendo. Eu dou aula na especialização em neuropsicologia, um amigo muito querido lá de Maceió. E assim, a primeira aula que eu dei online, eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer esse negócio? Porque assim, uma coisa você está presencial 2 dias de aula, outra coisa você prender a pessoa lá do outro lado por 4 horas, não é brincadeira não, entendeu? E assim, eu tive que me reinventar. Filmes, perguntas, brincadeiras. Eu fazia tudo para o pessoal ficar preso ali em mim, não encher a paciência, entendeu? Sim, sim. Você falou dos grupos, Sandra. Quais são as plataformas que vocês têm utilizado mais neste processo, né, da educação online? O WhatsApp me parece que é uma ferramenta muito forte. Tem utilizado? O WhatsApp a gente tem utilizado muito, mas eu estou começando a aprender e até os pais estão ajudando a gente, entendeu? Tem aquela do Google Meet, que é excelente, até porque o que acontece com o WhatsApp, se você não tiver internet de qualidade, o som não vai ficar muito bom, a imagem também não, mas essas outras ferramentas, e são ferramentas que não são pagas, é tudo de graça. Você pode ali usufruir dessas ferramentas. As escolas aqui, por exemplo, não compraram grandes mídias tecnológicas. Você sabe que está todo mundo apertado, né? E eles estão usando o Google Meet, que é de graça, gente. É só você baixar e usar.
E o WhatsApp, ele potencializa bastante pela agilidade, né, de troca de informações para os grupos, né? Como você falou de apoio, um pai auxilia o outro, tem hora que eu vejo minha filha aqui com um exercício, o exercício não veio muito claro a informação da escola, aí a gente já vai no grupo e fala, gente, alguém ficou claro? Aí um grava um vídeo, outro grava o áudio, outro grava como se conectar, né? E a gente vai se auxiliando. Isso também tem sido potencializado. E entender, sabe, Tony? Sabe, empatia é você entender que não é só você que está passando pela dificuldade, outras pessoas também estão. Então, vamos nos unir, gente. Eu sou uma pessoa, sabe, que eu aprendo muito a conviver com o momento que eu estou vivendo, começo a entender e eu tiro proveito e vou lá aprender. Eu lembro quando eu cheguei logo em Paulo Afonso, aí na sua terra, era quente. É porque você já pegou uma cidade muito grande. Nessa época era Poti, que chamava, aquela cidade bem Vila pequenininha. Poti. Era Poti, era uma ruazinha e tinha o acampamento da Chesse. E as pessoas, tinha gente que ficava ali se martirizando. Eu disse, não, vamos ver o que é que tem na região. Ó. Tem rio, lugar para passear, lugar para você caminhar. Tinha uma biblioteca excelente, entendeu? Então, gente, vamos entender o que é que a gente pode usufruir desse momento. E eu acho que esse momento é o momento da gente se reinventar e aprender muitas coisas. Essa convivência dos pais, entendeu? Você ir se aproximando, você entender, o pai entender que tem outros que estão passando pela mesma situação, ou já passaram, às vezes é um pai de primeira viagem, tem um pai mais experiente ali na frente, então você vai trocar, você vai agregar, você vai entender como essa situação está acontecendo. Sim, sim. Eu queria ver a Ana, tem algumas perguntas, temos bastante perguntas. Pessoal, obrigado pela presença. Né? E aí a Ana vai passar um pouquinho algumas perguntas para a gente debater. Tem um outro a gente usa muito para adaptar material para cego. Não sei se o pessoal conhece esse aplicativo. É Bala Boca, com K, tá certo? Ele tem materiais excelentes para você trabalhar, tá? E você pode usar esse aplicativo também com dislexos, pessoas com deficiência intelectual, tá certo? Pessoas que não dominam bem a escrita, você pode também trabalhar. E é um aplicativo que você baixa, é um aplicativo que é de graça, tá certo? Você não vai pagar nada por ele. Ele faz a transformação de material de vídeo para texto, é isso? Eles pegam material de texto e transformam em fala. Em fala, certo. Sim, para criança cega. Para crianças. Aí você pode estar utilizando esse material para crianças com deficiência intelectual, que não são hábeis na leitura, para pessoas que têm dislexia ainda, que não estão hábeis também. Então, veja, se a gente começa a trocar experiências, a gente vai passando ferramentas, um ajuda aqui, outro ajuda ali. Hoje mesmo uma pessoa me mandou uma ferramenta, depois eu mando para vocês, Tony, porque eu não conheço ainda. E, Sandra, você conhece esse material que faz exercício, mas tem umas coisas de linguagem muito boas, que aí o professor pode usar, o alfabetizador pode usar. Depois eu passo esse para vocês também. Certo. Vamos botar disponível lá no Instagram e no Face do próprio DTM, tá? Esse material que você disponibilizar. E, gente, a gente vai tentar fechar a gravação também no final e deixar disponível a live para acessos posteriores. Ana, tem algum questionamento? Seu áudio está fechado. Tem sim. Uma pergunta aqui de Evelyn. Deixa eu colocar ela. Como assistir os alunos deficientes, garantindo um acompanhamento educacional de qualidade? Como? Veja, o que a gente estava falando desde o início, a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar algum tipo de treinamento para esse pai. Isso é uma coisa que, o básico é essencial.
Depois, organizar esses pais. Você veja como é importante esse grupo de pais que Tony tem na escola com os filhos dele. Aí você veja, são crianças consideradas típicas. E a gente tem dúvidas. Agora, imagina um pai de uma criança com necessidade especial, tá? Outra coisa que a gente deve fazer e que não foi treinado para o processo educacional, né? Não, ninguém foi aí, né, Tony? Aí veja, outra coisa é pensar em formas de transmitir esse material que a criança tem interesse nele, tá certo? Aí, se você pensar numa criança cega, por exemplo, você vai ter que ter uma adaptação. Se você pensar numa criança com deficiência visual, você vai precisar pensar na adaptação. Uma criança com autismo tem que pensar, gente. Tem que entender a situação, não pode ser igual para todo mundo. Então, algumas coisas são muito básicas. Até eu estava dizendo a Tônia, eu boto isso, eu não coloco, mas assim, veja, até o local onde a gente faz. Se você pensar numa criança que tem autismo, por exemplo, eu não sei, Tony, você, mas a importância em casa dessa época que a gente está vivendo, de você ter uma rotina. Rotina para acordar, as pessoas esqueceram que a gente tem rotina. E as horário para acordar e tirar o pijama, né? Falar, opa! Tirar o pijama. Sabe uma coisa que eu orientei os pais? Vestir a farda para assistir aula. Faz igual você faz quando você vai para a escola. Acordou, tomou café, tomou banho, veste a farda. Você vai para a aula. Quer dizer, você vai concretamente mostrar a essa criança que ele vai para a aula. Aquele momento é dedicado ao ensino-aprendizado, né? O processo de estudo, de concentração. Isso. Aí, um local que seja iluminado, aquele local vai ser usado. Ali vai ser a escola. Ali não é lugar de brincar. Ali a criança não vai associar aquele lugar a outra coisa a não ser o local de estudar. Ali é o local que você vai ter aula. Então, tem algumas pessoas, Sandra, que falam assim, mas a minha casa é pequena, eu não tenho espaço para isso. A gente não está falando de um quarto, né? Às vezes é um móvel, é você botar a mesa, né? Tomou café, desfez a mesa do café e fala aqui agora você vai ficar virado para a parede, né? E com o celular estudando. Né? Olha lá, tem a mesa do café, você tira a mesa do café, põe uma toalha azul. Quando a mesa tiver com a toalha azul, deixou de ser mesa do café e passou a ser mesa de estudar, de fazer atividade. Tá certo? Recreio pode ser outra cor de toalha. Ó, aqui, ó, isso a gente faz quando a gente tem espaços pequenos. Por exemplo, no consultório eu não posso ter muitas mesas. E a gente, quando trabalha com a criança, a gente trabalha de 1 para 1, que eu digo que é o aprender, tá? E depois ela vai trabalhar sozinha. Quando ela vai trabalhar sozinha, eu preciso sinalizar para essa criança que ela vai trabalhar sozinha. Eu mudo a cor. Sim. Simples. Olha aqui em casa, Sandra, a gente tem utilizado até a hora do lanche. Até o intervalo, né, da aula online e ter o lanche, servir o lanche, como se você estivesse na escola. Você não tem a pausa na escola para lanchar? Não? Entendeu? Assim, a rotina de estudar, ter esse espaço, eu acho que não é por falta de espaço, tá? Físico, tá? Não vai ser por falta de espaço físico. Eu acho que se a gente pensar, a gente cria estratégias e a gente cria possibilidades. É o que a gente fala até na programação neurolinguística, né, Sandra? Não é a questão do espaço físico. Quando a criança brinca de ser uma balconista, de ter um supermercado, ela está, de fato, encenando como se estivesse trabalhando no supermercado. Então, o espaço para a criança, principalmente com a capacidade de abstrair, é o que menos importa, né? Desde que ela esteja focada e compreendendo o que é o momento. Aí os pais que precisam ter claro, né, qual é o momento dessa criança. Se é o momento da criança estudar, não dá para o pai ir lá para trás e ligar a televisão em todo o volume, atrapalhando a criança. Né? E aí tem uma questão de um consenso e de uma parceria familiar que, nesse momento, é necessário. E essa coisa de você
ter essa rotina programada, ver as necessidades. Por exemplo, você pega uma criança ou com deficiência intelectual ou com TEA, você precisa ser muito claro, muito previsível, entendeu? Aí, o que é que a gente pode fazer? A gente pode, por isso que a gente fala que não dá para massificar isso, porque a quantidade de atividade, o tempo que a criança vai conseguir. Se você pensar, uma aula, normalmente, para os considerados típicos, dura 45 minutos, tá certo? Então, cada criança, naquele momento, porque assim, não dá para a gente dar receita de bolo, mas tem crianças que elas não conseguem ficar sentadas por 10 minutos. Aí, veja, se é esse o tempo da criança, então, o que é que a gente vai fazer? A gente usa um timer. O próprio celular pode ser o timer. Então, ela vai entender que ela vai passar 10 minutos ali e depois ela vai para o lazer. Aí, ela vai passar quanto tempo no lazer? Ela vai passar 5 minutos no lazer? Então, essa estrutura para a criança, a gente precisa montar. E essa coisa, a gente faz muita adaptação em escola, por exemplo. Aí, às vezes, a professora diz assim, e como é que eu vou fazer todos esses espaços? Como é? Pronto, a gente usa a mesma mesa para ensinar e para aprender. Tá certo? E o que a gente faz no lazer? Uma fita, gente. Fita, sabe aquela fita que demarca? Pronto. Aquele espaço é o lazer. Crianças que têm autismo, por exemplo, uma caixa de papelão. Você faz milagres com a caixa de papelão. Não precisa Eu vi um amigo fazendo um tobogã para escorregar na escada de casa. Exatamente. Foi fantástico. Ele e os filhos se divertiram horrores. Sabe o cantinho para você ficar ali e relaxar? Então, até eu digo aos pais, assim, minha gente, o mundo não é feito de tablet. Entendeu? Quando eu nasci, né, não, Tony? Tinha orelhão, imagina, não tinha nem celular. O mundo não foi feito de tablet. Quer dizer, a gente é escravo dessas coisas, mas não foi feito. Então, tem tantas coisas que a gente pode fazer, reinventar, né? Sim. Ana, enquanto você vê mais alguma pergunta, só uma observação aqui. A Antônia pediu para repetir o nome do aplicativo que você falou ainda agora. Balacoba, com K. Balabolk. Certo, certo. E é de graça, tá? Ok. Coisa que a gente tem, Tony, que eu uso muito, que eu sempre gostei. Quando eu era menorzinha, criancinha, tinha livros de história e a gente imaginava as coisas, porque não tinha muito visual. Então, a gente ouvia as histórias nos disquinhos e a gente imaginava o pé de feijão, o gigante, né? Audiodescrição, né? Exatamente. E tem N livros assim, gente. Para a gente fazer as crianças terem imaginação, pensarem. Então, para uma criança que tem dislexia, que não consegue ler um livro, tem audiobooks maravilhosos na internet. Tem audiobook de graça, meu povo. Inclusive, Sandra... De graça também. Inclusive, na psicologia, importante você está falando da abstração, as pessoas não se atentam para a capacidade da criança fantasiar e fica nessa coisa de tablet, celular, televisão, e a criança para de fantasiar com contar história, né? O professor Marcelo Ribeiro, inclusive, queria mandar um abraço, tem exatamente um projeto na Univasf de contação de história, né? Porque quando a criança fantasia, ela exercita uma área do cérebro que mais à frente vai se tornar capacidade de abstração, né? Então, o sujeito que não fantasiou na infância vai ter dificuldade de abstrair na vida adulta, né? De abstrair conceitos, de teorizar sobre conceitos. A Ana tem mais alguma coisa aí, Ana, para a gente? Sim, tem uma pergunta aqui de Kátia Antas. O DMSS 5 DSM. Traz um aumento do número de patologias e, consequentemente, aumento do número de diagnósticos. Gostaria de saber, da Sandra, sua opinião sobre aumento mesmo de casos? Veja lá. Eu acho que ela está querendo saber sobre o aumento de casos de autismo, né? Ou de crianças com transtorno no neurodesenvolvimento.
Veja, se a gente for buscar estudos científicos falando sobre isso, o que é que eles vão dizer? Que hoje a gente está muito mais bem informado sobre o assunto, estamos mesmo, tá certo? Muitas das crianças, adolescentes e adultos que tinham patologias consideradas transtornos psíquicos, né, Tony? Quer dizer, estavam nos sanatórios. Hoje a gente sabe que uma parcela dessa população realmente tinha autismo, tá? Ou tem autismo. E o que é que a gente observa? Realmente há uma quantidade de diagnósticos maior, as pessoas estão mais bem informadas. Eu lembro que o primeiro caso de autismo que eu conheci foi há 23 anos. Então, assim, quando chegou, eu mesmo não sabia nem o que era isso, tá certo? Eu disse, meu Deus, autismo, o que será? Tá? Era um rapazinho, hoje está um rapaz, né, de 23 anos, e realmente a gente não sabia o que era. Isso era uma coisa, era um reduto, né, dos psiquiatras, nem neurologista tinha muito. A gente terminava a faculdade e não ouvia falar nisso. Mas o que a gente observa na prática é que realmente a frequência tem sido muito grande, entendeu? Você tem muitos casos de crianças com transtorno de neurodesenvolvimento. Uma das coisas que a gente tem que pensar também é muitas crianças que morriam prematuras, morriam no parto, morriam ao nascimento, hoje sobrevivem, né? Ou seja, crianças que a gente chama de baby beef, crianças muito pequenininhas, hoje sobrevivem por causa da tecnologia que a gente tem nas UTIs, né? O acompanhamento que as grávidas têm, mesmo em gravidez de risco, mas essas crianças nascem com sequelas. Então, o que a gente precisa entender, eu acredito, assim, eu acho que a gente está tendo uma frequência muito grande, principalmente de autismo, tá certo? Assim, antes você tinha um caso a cada 6 meses. Um caso por mês. Agora a gente tem 10 por semana, entendeu? Se você pensar na escola, não é só por causa do acesso. Eu acho que a gente tem tido, talvez, alimentação, poluição. A gente sabe que fatores externos também Gestação tardias, né? Gestações tardias também. Essa coisa essa relação, né? O pai mais velho, Sim, que sim. já é uma coisa bem mais comprovada, entendeu? Com relação ao autismo, principalmente. Então, eu acredito que tem aumentado, sabe? Certo. Ana, tem mais alguma coisa? Tem sim. Tem muitas perguntas por aqui. Faça mais uma e a gente volta. Eu queria que Sandra me falasse um pouquinho mais sobre a questão da estrutura do local, né? Dessa configuração do local para as aulas remotas, né? Para o trabalho remoto com as crianças deficientes. Como se estruturar esse local? Mas tem mais alguma pergunta, Ana? Aí a Ana faz a pergunta e a gente vai para esse tema. Josicleide Sandes perguntou: que ferramentas ou atividades podemos utilizar com alunos da educação infantil que é autista? Olha lá. A gente precisa entender primeiro como é essa criança, tá certo? Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é entender os estilos de aprendizagem dessa criança. Se a gente pensar numa criança com autismo, crianças com autismo, eles são muito ligados à rotina, tá? Eles precisam, na maioria das vezes, de uma aprendizagem explícita, tá certo? Porque a gente consegue generalizar com mais facilidade. A criança com autismo, não, tá certo? Então, quando eu falo de explícito, é claro como a água. Falar, escrever e desenhar. É isso mesmo, é explícito, tá? O que acontece também com as crianças que têm autismo? Eles têm muita dificuldade de largar. O que a gente diz? É uma atenção muito presa. As pessoas falam assim, elas têm hiperfoco. Por quê? Quando elas focalizam para você tirar a atenção, é muito complicado. Então, tudo a gente precisa pensar.
Outra coisa que a gente precisa pensar, crianças que têm autismo, têm dificuldade que a gente chama de planejamento, em função executiva. Então, elas têm dificuldade de entender que as coisas têm um começo, têm um meio e um fim. As coisas, uma hora, acabam. Então, a gente entendendo qual é o estilo de aprendizagem da criança, aí a gente vai conseguir estruturar. Aí, vê, se você tem uma criança muito pequenininha, tem coisas básicas que a gente precisa fazer por essa criança. Primeiro, a gente precisa falar uma coisa que chama controle instrucional. O que é isso? Para uma criança aprender sobre algo, ela precisa entender que ela precisa sentar em algum lugar. Gente, não precisa sentar numa cadeira, tá? Mas ela precisa entender, até para você ter controle da situação, eu trabalho no chão com a criança, mas eu trabalho num tapete. Então, a criança sabe exatamente que a gente só vai brincar se a gente estiver em cima do tapete. Porque, veja, a gente tem um tempo, né, Tony, de sessão que está lá. Eu não posso passar a minha sessão correndo na sala atrás do menino. Então, ou a gente trabalha na mesinha, ou a gente trabalha no tapete, mas eu tenho um local delimitado. Se a criança que tem autismo ela precisa de uma aprendizagem explícita, tá certo? Eu preciso dizer exatamente, porque assim, ali, aqui, é um lugar que não existe. É muito abstrato. Vai para ali, vem para cá. O que é cá? O que é ali? Então, você delimita o espaço. Isso é uma coisa importantíssima. Outra coisa que você precisa fazer não existe uma agenda pronta. Então, a primeira coisa que a criança inicial precisa entender é que existe o agora. Agora eu vou fazer uma coisa. Então, o que é que eu faço normalmente com relação ao agora? A criança não tem agenda. A criança não dá para fazer quadro de rotinas, porque ela não sabe ainda nem o que é agora. Como é que ela vai saber o que é depois? Então, a primeira coisa que eu ensino é o que é agora. Então, o que é que eu faço com o agora? O agora é, por exemplo, o canudo que eu vou usar na hora do lanche. Então, ela vai pegar o canudo, ela vai usar esse canudo para colocar no suquinho e beber o suquinho, tá? Então, é a ferramenta do agora. Se eu for usar vamos dizer que eu vou usar um lápis de giz de cera. O agora é eu entregar o giz de cera para ela e ela vai usar aquilo na atividade. Então, ela começa a entender que o que é agora. Depois é que eu trabalho o agora e o que vem depois. Dependendo do grau de dificuldade da criança, eu posso trabalhar com coisas concretas, como eu disse a você agora, ou eu posso trabalhar com imagens, tá certo? A gente tem uma ferramenta agora que a gente chama de TOB. Quem trabalha com comunicação alternativa sabe que a gente trabalha com troca de cartões. Só que tem crianças que têm muita dificuldade de abstrair uma coisa que tem uma dimensão só. Se a gente pensar no cartão, ele só tem uma dimensão, que é altura e largura, né? Ele não tem espessura. Aí o que é que a gente faz? O TOB, a gente dá espessura para a coisa. Então, é como se aquele objeto que é tridimensional, a gente conseguisse fazer simbólico também tridimensional. E isso funciona bem para as crianças. Então, resumindo, a gente precisa entender como essa criança, tá? O estilo de aprendizagem dela, a gente precisa de controle instrucional, que é isso, a criança precisa aprender a sentar, ouvir você, olhar para você, que são coisas super básicas, imitar você, tá certo? Porque às vezes, Tony, a criança está na escola e ela não tem habilidades básicas para estar no grupo. Porque, assim, a primeira de vínculo, né, que é um dos problemas do transtorno do espectro autista, é exatamente a vinculação a pessoas, né? Então, às vezes, não se é trabalhado o vínculo para depois outras questões, né? Essa coisa, você está no grupo. Se você não souber imitar, o que é que eu vou aprender no meu grupo? Sim. Eu olho para a criança, a outra criança olha, um faz uma coisa, o outro faz, imita aquilo. Então, são habilidades muito básicas que a gente precisa pensar inicialmente. E depois a gente pensa em outras coisas. Para o autismo, então, o vínculo social,
a compreensão do concretismo, né, da patologia, de comandos, né, sequências de comandos de uma vez, é uma por vez. Né? Primeiro lugar, depois como estar nesse lugar, depois o que fazer nesse lugar. Né? Você não pode falar, vá para o canto, sente e pegue o negócio, né, para a cabeça dessa criança, isso não vai funcionar. Né? Por exemplo, jogue uma bola ali, faz um X assim, vermelho, pronto, agora joga. Aí ele sabe exatamente onde você quer jogar. O que então, é o comando da vez. Fazer, assim, às vezes as meninas perguntam assim, a gente faz o quê para a criança fazer aquilo? Sabe o que é que você faz? Bota a criança para fazer, olha ela fazendo, observa. Entendeu? Porque não tem receita de bolo, gente. Cada um é um. E claro, como você está falando, não tem receita de bolo. A gente está falando de autismo, mas a Sandra começou explicando sobre autismo, dizendo que há graus de autismo, né? Há condições do autismo, há estruturas familiares para esse autista, né? Há participações parentais para esse autismo. Então, cada caso é um caso que precisa ser acompanhado de perto do cuidador, do professor, né? Do mediador, de toda a equipe, de todas as pessoas que trabalham com a estimulação desta criança. Não é isso? Então, vamos pensar. Se a gente pensar nesse trabalho em casa agora, então, a gente precisa de um local iluminado e tranquilo, isso é fundamental, tá certo? Se possível, com o mínimo de interferência de ruído, tá? Outra coisa, que eu já falei antes, usar o mesmo local, tá? Se é uma criança com necessidade especial, principalmente, no caso de crianças com autismo, tá certo? Então, usa o mesmo local, porque ele vai entender que quando você chegar naquele local, é o local de fazer atividade, certo? Essa rotina de atividade está bem programada, por exemplo, sempre o mesmo horário, o horário de parar para o lanche, o horário de parar para o lanche, tá certo? Você pode até fazer o lanchinho mesmo, naquele local, é ali que ela vai lanchar, tá certo? O local da atividade, o tempo que ela vai passar em atividade e depois o tempo de lazer nesse local, separar, até eu falei, tá certo? Uma bacia, gente, pode virar uma piscina de bolinha, tá certo? Uma caixa de papelão, você pode ser o cantinho que ele vai ficar ali e ele vai repor as energias, tá certo? Que ele pode ser autista ali, tranquilo, não vai se machucar, certo? Depois, essa coisa do tempo e do espaço para brincar, deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Evitar o excesso, né, Sandra, da criança de falar, não, você vai ficar tantas horas estudando, de tem que estudar agora, tem que fazer a tarefa agora. É engraçado, né? Às vezes a gente vê os pais querendo isso dos filhos, mas nós adultos estamos com dificuldade nesse momento. Né? Tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente não consegue se concentrar, e às vezes alguns pais querem que a criança fique concentrada e estudando naquele momento que a criança não está bem. E pensar, Tony, eu cheguei até, minha secretária disse, mas eu lembrei ontem, o pai esqueceu da sessão de hoje. Eu disse, tem dias que a gente, agora eu não sei você, tem dias que eu não sei nem que dia da semana, meu irmão. Você vai dormir certa que hoje é quarta-feira. Aí você acorda aqui. Gente, se você pensar, as crianças todas estão passando por essa situação. Né? Desorientação em tempo e espaço, né? Exato, você perde. Agora, você pensa numa criança que já tem dificuldade com relação a isso. E como é que ela está se sentindo nessa situação? Como é que ela entende essa situação? Por exemplo, a gente tem usado para explicar, por exemplo, o vírus, que não pode sair de casa, histórias sociais, tá? Quer dizer, você cria uma história para a criança, visualmente, que é muito mais fácil para a criança, principalmente as crianças que têm autismo e deficiência intelectual, e você faz ela entender que situação é essa. Tem um site, se depois vocês quiserem, eu peguei até umas ideias do pessoal lá da Espanha, porque lá foi muito duro, né? Essa coisa do Covid, lá foi muito difícil. E eu peguei algumas ideias dele lá de histórias sociais
fizeram com o coronavírus. Por que não podia ver a vovó, principalmente a vovó, entendeu? Porque lá as famílias são muito juntas, né? Eles moram na mesma rua. As casas com cômodos que os avós moram, junto com os filhos, junto com os netos. Quer dizer, não é à toa que houve essa mortandade tão grande de idosos lá. Muita criança convivendo com idoso lá. E de você mostrar para a criança por que isso está acontecendo. O medo, sabe, Tony? A gente está pensando em fazer uma live sobre isso, essa coisa do medo que as crianças estão, sabe? E que tem pouco, e às vezes os pais não dão espaços para a criança se abrir, né? Relatar sobre esse medo. Né? Eu lembro quando eu era criança, qualquer coisa que a gente está com medo, falava, você não é homem, não. Né? Criança não chora, engula o choro. Né? E hoje é o contrário, né? É o acolher, é o deixar chorar, é o entender porque se está com medo, inclusive não só para criança, para nós também, né? Quantas vezes eu acordei durante essa pandemia um psicólogo, né? E além de ser psicólogo, sou gente também. Então, quantas vezes a gente acorda de manhã e você fala assim, era um pesadelo? Não, e aí a lágrima desce assim, você fala, caramba, né? Aquelas 60, 70, 80 mil mortes é real, né? E algumas delas são de pessoas já próximas da gente. Né? Isso machuca, e a criança percebe esse ambiente de insegurança. Né? Então, precisa ter espaço para o diálogo. Inclusive, nas próprias universidades, Sandra, eu tenho defendido essa coisa da gente ter o diálogo com os próprios alunos, perguntando como é que você está, está tudo bem, está tudo tranquilo, podemos fazer grupos aqui, conversar sobre como é que eu estou me sentindo, né? Dá para a gente manter uma informação clara, né? Porque a gente fala, estamos sem aula desde março, né? Os professores não estão trabalhando, está todo mundo vagabundando. Não, a gente está trabalhando tanto quanto, né, se trabalhava presencialmente. Mas o que é que está acontecendo? Então, vamos virtualmente sentar e conversar. Né? Essa necessidade do diálogo se faz presente também, principalmente, com as crianças. E de externalizar, né? De conversar. Por exemplo, eu tive coronavírus porque meus pais tiveram e eu acabei pegando. Então, quando eu voltei, aí um paciente muito preocupado. Primeiro, descobri que a cidade inteira sabia. O pessoal começou a ligar para mim, perguntando se eu não disse a ninguém, se eu disse só no consultório que eu estava com meus pais, que não ia poder voltar, que eu tinha pego também, eu passei 40 dias fora. Aí, um paciente... Faz parte do quanto você é querida na região, viu? Um paciente meu, na aula online, disse, agora eu queria pedir uma coisa para vocês. A gente vai fazer uma oração aqui. Por mim, fonoaudióloga, a doutora Sandra, me botou na boca do mundo. E falando, e quando ele voltou, ele disse, e você está bem? Você não morreu comigo. Passa na cabeça das crianças. Você não morreu. Morri, é minha alma que está aqui, não sou eu, não. Entendesse? Agora, veja, você não morreu, é sério, ele virou para mim me perguntando. Quer dizer, aí você pensa nisso, uma criança típica, agora pensa aí numa criança que não está entendendo muito bem porque não está saindo de casa, entendeu? Porque as coisas estão diferentes, porque o pai está em casa, porque não chegam os amigos, porque ele não pode ir para a rua. Então, a gente usa... Não pode ver o coleguinha vizinho, né? Não pode. E não pode ir para a escola. E uma das coisas que a gente usa muito é exatamente isso. Essa coisa de usar a máscara. Por que eu tenho que usar a máscara? Né? Então, informações claras, precisas, né, dita numa linguagem que a criança consiga absorver, que pode ser através de histórias, né? Pode ser através de contos. Né? Com os meninos, outra coisa, você emparelhar aquele estímulo que não é dos mais agradáveis com uma coisa que é agradável, tá certo? E fazer com que ela... Aí o que é que acontece? A gente começou, ao invés de começar com essa máscara aqui, que eu acho essa horrível, eu digo a você, eu uso em respeito, assim, eu não preciso mais, mas eu uso em respeito. Tá todo mundo no consultório usando, só eu não usar. Eu uso em respeito a meus colegas, a gente usa máscara, tá?
E o que é que acontece? A gente iniciou usando aquela viseira, a de fora. Certo. Que a gente achou menos agressivo. E o que é que a gente fazia? A gente fez de super-heróis. O que é que o menino gosta? O menino gosta da Peppa, o outro gosta de não sei o quê. A gente inventou, porque assim, era uma preocupação dos que eles queriam que as crianças usassem. Às vezes precisa sair, levar a criança. A gente começou. E olha lá, crianças com autismo. Tinha um menino lá que não aguentava nem tocar na cabeça. E a gente conseguiu fazer com isso. A gente emparelhou esse estímulo com estímulo comestível, tá certo? Uma criança muito grave, e a gente conseguiu fazer com que a criança usasse. E depois a gente começou usando a outra. A gente usou uma bem transparente. Então, é você entender como a situação se oferece ou aparece para você e você ir criando estratégias. Por isso que eu digo, teve coisa que a gente fez que deu errado, teve coisa que deu certo, tá certo? No Esses dias eu vi uma reportagem de uma mulher. Hã? Esses dias eu vi uma reportagem que tinha uma mulher usando uma máscara e a máscara dela era o formato de boca desenhado na máscara. Mas eu achei tão legal, eu fiquei com vontade de comprar uma para mim. Eu falei, eu odeio máscara, mas dessa dá até vontade de ter. Não, é inventar mesmo. E eu digo a você, eu acho que nesse quesito o brasileiro ganha assim. É criativo. É criativo. Sandra, me fala um pouco sobre a questão da atenção da criança. E quando a criança estiver cansada, né, a atenção foi-se embora, já não tem mais paciência. Me fala um pouquinho sobre essa questão da atenção para o pessoal aí. Tem algumas pessoas perguntando sobre isso também. Tá? Primeira coisa é pensar que numa aula normal, que são 45 minutos, a tua criança não vai conseguir isso. Isso aí é patente. Então, a gente entender qual é esse tempo. Outra coisa que a gente precisa fazer é delimitar esse tempo. Então, a gente pode usar cronômetro, tá? E a gente dá essas pausas. Essas pausas podem ser o quê? Beber água, levar ao banheiro. Se você pensar numa criança hiperativa, gente. Por exemplo, eu tenho um menino que tem autismo, já está um rapazinho, Pedro, já está com 14 anos. E tem momentos que Pedro precisa pular, gente. Agora, veja, eu não vou largar Pedro numa sala, pulando na sala inteira. Foi o que a gente fez, a gente delimitou um espaço. E Pedro sabe que quando ele começa a se desorganizar, a gente já sabe que ele está precisando pular, ele vai para aquele e extravasa. Tá? Ele pula naquele espaço, tá certo? E a gente ir se organizando e entendendo. Se você conseguir entender, eu tive uma menininha que, assim, sabe aquela coisa tênue para você se desorganizar. Era uma coisa assim, se você tem que ter um feeling para ela não se desorganizar e entender, se antecipar a isso, tá? Que é isso que eu digo a você. A coisa mais importante também é a gente ter estratégias de antecipação. Então, a gente pensar antes da coisa acontecer. Então, quando a criança, antes de Ana se desorganizar, o que é que a gente fazia? A gente estava assim, e nunca passar desse limite. Era isso que a gente procurava. E deixava a coisa muito clara para ela entender que ela tinha aquele tempo, depois ela ia para o lazer, depois ela ia beber água, depois ela ia descansar, tá certo? Para ela, sabe a coisa mais clara do que a água? Porque aí a gente conseguia fazer com que Ana produzisse, com que Ana trabalhasse. Então, eu acho assim, nada melhor do que o professor que convive com essa criança, com o pai que convive com essa criança, ela entender como ela funciona. Porque eu vou dizer a você, eu tenho bastante tempo que eu trabalho com crianças com necessidade especial. Eu vou fazer 37 anos de informática, daqui a pouco eu faço 40, meu pai. Eu já pensei, olha, Tony, eu viajo. Uma vez eu trouxe um negócio, eu disse, eu vou fazer o maior sucesso com esse material e tal, com minhas crianças, um trambolho dentro da minha mala. Aí você chega, gente, dá tudo errado, tá certo? E
o que é que a gente precisa? Já deu presente ao menino, você compra um presente lindo, maravilhoso, ele gosta do papel. E as filhas Ele pegavam uma garrafinha de água, se divertiam o dia inteiro. Já um presente caro, elas nem olhavam. Olhava na hora que chegou, depois não estava nem aí. meu sobrinho neto era atrás de um copo plástico, engatinhando atrás do copo plástico. Você deixa, eu faço o dia inteiro. Então, pensa na tua criança, entendeu? Pensa no que ela gosta. Pensa quais são as habilidades, tá certo? Se você fizer isso, você vai encontrar caminhos, eu não tenho dúvida. Você tinha falado uma coisa, Sandra, comigo, da questão do foco na qualidade, não na quantidade. Fala um pouquinho mais sobre isso. Então, e outra coisa, essa coisa de ter que, veja, tem algumas teorias, né? Eu estou terminando a especialização em análise do comportamento aplicado. Então, eles preconizam 20 horas de estimulação por semana, tá certo? Mas veja, gente, quando a gente fala de 20 horas de estimulação por semana, a gente está dizendo que é 20 horas de aula, né, Tony? O menino tem que assistir 20 horas de aula. Ver a riqueza que tem uma casa para a criança entender, por exemplo, planejamento. Colocar uma mesa. Já pensou? Que tem que botar o prato, tem que botar o garfo, tem que botar a colher, tem que botar o copo, né? Lavar roupa. Você tem que separar as roupas. O que é que vai primeiro na máquina? A matemática, a quantidade de amaciante, a quantidade de sabão, de forma super prática. E outra coisa, proporção, né? Gente, ensinar a criança em casa a fazer um lanche. Bota o menino para varrer a casa. Olha, o que é que está dando errado? Onde é que está? Aí pronto. Aí onde está dando errado é que a gente vai. Facilita aqui, ajuda ali. Hoje, eu estava com um menininho que eu estava avaliando e sabe o traço super simples? Não pegava direito. Eu peguei o lápis assim, aí peguei sabe uma liguinha de dinheiro? Prendeu. Amarrei na hora. Pá, pá, pá. O pessoal pensa, é pensar, gente, você tá ali. Aí ele veio e disse, ó, segura aí, nesse lugar que eu botei a liguinha. Sabe aquela coisa que você bota mais para baixo, vai mais para baixo? Não, eu amarrei, ele pegou e fez a atividade, tá certo? É você olhar um pouquinho, entender esse Tony. Eu acho assim, essa geração mais nova da gente parece ter uma preguiça de pensar sobre as coisas, sabe? Eu acho assim, esse advento da tecnologia, das coisas parecem muito mastigadinhas e parece que está tudo muito próximo, né? Vou para Paris, é só apertar aí no Google e eu chego lá. Afinal, chegar em Paris dá muito mais trabalho do que isso, né? Demorei bastante para chegar em Paris, né? Teve uma criança, Sandra, foi um caso que eu acompanhei, me permita compartilhar isso aqui. A professora ela tinha uma dificuldade muito grande e a criança era colocada para repetir o ano constantemente. Quando eu fui verificar, né, isso acompanhando os alunos em estágio, a criança era reprovada o tempo todo e o argumento da professora é que ela não sabia ler e escrever. Ela não conseguia ler e escrever, então não podia passar adiante. Quando eu peguei o diagnóstico da criança, essa criança tinha sofrido falta de oxigenação no parto e teve danos neuronais exatamente na área da motricidade, principalmente da coordenação motora fina. E aí eu fiquei observando com um aluno estagiário, a gente observou essa criança a manhã inteira, ela na sala de aula e tal. Quando acabou a aula, a criança saiu, pegou um celular, que na época ainda era aquele celular menorzinho, né? Aí pegou o celular, você lembra daquilo? Para você digitar a letra C, você tinha que teclar 3 vezes ou 4 vezes, né, para escrever um texto. A criança pegou o celular, e foi escrever para a mãe: mãe, a aula acabou, pode vir me buscar. Eu fiquei olhando aquilo, aí eu voltei para a sala, falei, professora, a criança não sabe escrever, a professora me mostrou, né, que ela não conseguia escrever a palavra bola, né, era toda agarranchada. Aí eu mostrei para ela o diagnóstico da criança e falei, agora você sabia que ele escreveu o texto para a mãe vindo buscar?
E aí a gente substituiu a questão da escrita dele, né, enquanto escrita de lápis e papel, para a escrita, os pais terminaram comprando, né, na época já estava sendo lançado esse tablet, os pais compraram um tablet que ele passou a fazer as respostas que a professora pedia, né, e o material era mediado por uso do tablet. E aí ele escrevia todas as palavras no tablet. O problema dele era isso aqui. Era motor. Né? Que ele tinha dificuldade. Né? Então, a gente vê, às vezes, essa coisa da criança não evoluir por uma incompreensão e por exigência que ele faça algo que é exatamente o que a dificuldade dele não permite que ele faça. É a mesma coisa que eu pedi que o cego enxergue, né? Que o surdo escute. Isso não é possível para a criança que tem danos neuronais na coordenação motora fina. Você pode até estimular, mas vai levar anos para que aquela palavra consiga sair, quando no tablet ele vai conseguir fazer, né? E hoje a gente praticamente nem usa mais escrever. Tem hora que eu pego papel e caneta para eu exercitar a minha escrita, porque eu estou desaprendendo de escrever, de tanto que a gente usa computadores hoje, né, e celular. Praticamente a gente não trabalha mais com caneta e papel. Né? E a gente fica exigindo isso de uma criança ainda. E pensar, sabe, Tony, em formas de facilitar essas coisas. Porque, assim, se é uma criança, por exemplo, tem muita dificuldade motora, então, vamos pensar noutras ferramentas, noutras formas. Se uma criança tem dificuldade de ver num plano, por exemplo, hoje a mãe estava me perguntando, é mais difícil, Eu disse, no plano horizontal, a gente vê, enxergar as coisas é muito mais difícil. Ó, se eu vejo no plano vertical, é muito mais simples para enxergar. Aí você veja, eu transcrever uma coisa que está no quadro para o papel, eu estou no plano vertical e meu papel é horizontal. Isso para a criança é muito difícil. E se é uma criança que já apresenta dificuldade, por que não fazer um plano? Gente, a gente faz com papelão. Dá para fazer com papelão. Então, tem uma criança que tem dificuldade atencional na escola, por exemplo, tá? Eu posso criar uma estratégia com papelão. Ela vai fazer a atividade dela aqui e vai ter menos interferência da visão dos amigos, da visão dos colegas. E umas coisas que eu faço, por exemplo, para a criança que tem autismo, essa que me perguntou, pequenininha, chega na escola, aí o local de colocar a bolsa, colocar a fotografia, a cadeira, colocar a fotografia. E a gente faz isso para a turma inteira, não só para aquela criança que tem dificuldade. Sim. Uma criança pequenininha, ela entender onde é o lugar dela, o espaço dela, isso é super importante. Eu começo a entender que eu sou alguém, né, Tony? O que é específico e o que é compartilhado, né? Exatamente. Então, essa coisa de você delimitar algumas coisas para a criança autista, você também está mostrando para outra criança onde ela guardar a bolsa, que cada coisa tem o seu lugar exato para ser guardado. Então, o simples fato de a gente sinalizar com a fotografia, a gente está mostrando ao outro que as coisas têm lugar. Tá? Tem o meu lugar também ali, o lugar onde eu ocupo ali, físico e emocional, né? Sandra, eu sou conversador e sei que você também gosta, e o papo está maravilhoso, mas a gente tem uma preocupação com o tempo aqui também. Então, eu vou pedir a Ana que retorne um pouquinho aí, Ana, com algumas perguntas que tem, que possam ter, né, do pessoal que está participando aí no chat. Queria mandar um abraço para Carla Daniele, né, e peço perdão aos demais que talvez eu não esteja vendo. A Ana está acompanhando o chat aí mais do que eu, por isso, de vez em quando, eu fico virando para lá e para cá. E aí, depois das perguntas da Ana, eu queria, Sandra, que você falasse um pouquinho sobre dicas gerais, né, para essas crianças. Vamos ver as perguntas que a Ana tem para o pessoal do chat? Eudiluce Figueiredo perguntou: o que um professor de uma criança autista pode fazer quando a escola não dispõe de uma sala de AEE? Olha lá, o professor em sala de aula, primeira coisa que ele vai fazer é aquilo que eu falei antes.
entender o estilo de aprendizagem dessa criança, tá certo? Depois que ele conseguir fazer isso, ele vai entender se o material dessa criança vai ficar próximo, se a criança entende, porque vê, a gente pode trabalhar da direita para a esquerda, a gente pode trabalhar de cima para baixo, a gente pode trabalhar a criança tendo tudo à mão, tudo próximo, ou a criança indo buscar, isso vai depender muito do estilo de aprendizagem da criança, tá? Inicialmente, se a criança consegue entender o que é agora, então você só entende o que é agora, você vai trabalhar primeiro só o que é agora, depois você vai trabalhar na agenda dela agora e o depois, para depois disso, você colocar, por exemplo, 2 atividades que ela vai fazer, 3 atividades que ela vai fazer. Outra coisa que você vai fazer é delimitar um espaço em que ela aprenda com você, de 1 para 1, e pode ser a mesma banca, bota só um tecido, um feltro em cima da banca. Recursos simples, porque, olha, eu trabalhei em clínica, antigamente chamava clínica de LBA. Sabe o que é que tinha de material? 0. Então, você tinha que se virar nos 30 para conseguir dar conta, tá certo? E nesse outro espaço que ela vai aprender sozinha. Quando a gente fala, gente, de adaptação escolar, é adaptar à necessidade da criança o que você está trabalhando, tá certo? Então, veja, vou dar um exemplo de uma criança que todo mundo está fazendo interpretação de texto. É uma criança de 2º ano. O texto é do tamanho do mundo já, tá certo? Essa criança não vai acompanhar. O que é que você pode fazer? Fazer um resumo daquele texto. Então, é o mesmo texto, tá? Só que vai ser um texto menor, com menos detalhes, tá certo? Como é que ela vai fazer a interpretação? Adianta eu dar a resposta para a criança? Não. O que é que eu faço inicialmente? Eu posso sinalizar com cores, por exemplo. Primeiro eu sinalizo exatamente o que ela vai responder, mas ela vai sozinha lá olhar no texto e responder a pergunta. Depois eu vou sinalizar o quê? O parágrafo. Então, ela vai no parágrafo e vai buscando. Aí, veja, eu vou tirando as adaptações à medida em que a criança tem condição de fazer sozinha. Porque eu acho, Tony, na minha cabeça, a adaptação escolar, ela tem que dar independência à criança, tá? Essa coisa, assim, eu tenho muita reserva com essas atendentes terapêuticas que ficam em sala de aula, sabe? Eu tenho muita reserva, porque, assim, eu acho que a gente precisa adaptar a ponto que a criança faça sozinha. Você dá quase a resposta. Eu acho melhor do que outra pessoa fazendo isso. Porque, assim, a gente só aprende se a gente fizer. Então, a criança vai aprendendo à medida que ela vai fazendo. E a gente vai retirando tudo que a gente deu de estratégia aos pouquinhos. Então, outro exemplo, a gente está estudando história do Brasil. A criança não vai entender que Pedro Álvares Cabral falou com Dom Pedro. Não. O que é Brasil? O que é que a gente pode relacionar a Brasil? A bandeira brasileira, não pode? Isso ela vê na Copa do Mundo, né? Quando o Brasil joga, então ela pode relacionar o Brasil a um símbolo, não pode? Pode. O que é que existia naquele país que era Brasil, que ela relacionava a um símbolo? Tinham índios. Será que a criança não pode ligar a imagem de índio para aquele povo, aquelas pessoas que viviam lá? Consegue, gente. O que é que a gente pode fazer isso? A criança pode pintar, a criança pode fazer uma colagem, tá certo? E veja, dentro do mesmo conteúdo que a sala de aula está aprendendo. Então, eu posso fazer uma adaptação pensando exatamente no que os outros alunos estão aprendendo. E a criança vai aprender. Inclusive, eu queria complementar, Sandra, o que você está falando, né? Nós temos um livro, foi eu e a Luciana Passos, inclusive queria mandar um abraço para ela. O livro chama-se Tecnologias Assistivas em Educação Especial. Eu vou tentar deixar o e-book disponível no Instagram do NETEM, para quem quiser. Uma coisa interessante do AEE é que boa parte dos recursos utilizados para o AEE, eles não são vendidos
né, por empresas. Em geral, eles são fabricados e estruturados pelos próprios profissionais que trabalham na área, né, usando EVA, usando criatividade, como você falou, da borrachinha para aprender, né, da borrachinha para aprender a caneta na mão para a criança que tem uma dificuldade motora. Tem um equipamento, por exemplo, há algumas crianças que têm limitação do movimento, né? O movimento de cabeça para poder virar o copo. E aí você só faz um cortezinho aqui no copo, né? Em uma lateral do copo, para esse copo, quando girar aqui, ele passar um pouco do nariz e girar o restante, né, do conteúdo que tem na xícara, né? Então são recursos muito simples e que dá para o professor criar, inventar. A Sandra falou ainda há pouco da bacia virar uma piscina de bolinha. Não precisa ser as bolinhas que vendem lá na loja, pode ser bolinha de papel, né, de papel que você utilizou em casa e que não vai mais usar, de um caderno que não usa mais, faz bolinhas disso e você cria uma piscina de bolinhas, inclusive a textura, ela trabalha muito a questão da coordenação dessas crianças, né, de embolar. A criança vai te ajudar a construir o próprio brinquedo, não é isso, Sandra? Com toda certeza. Então, pensar assim, a gente fechando aqui, pensando em formas gerais e que se aplicam a todas as crianças, não só crianças com necessidade especial, é você manter uma rotina de horário, manter uma rotina de alimentação, pensar que a criança deve vestir a fardinha, manter tudo, a rotina de tirar esse pijama, por favor, tá certo? Não vamos passar o dia de pijama. E outra coisa é você não exigir da criança mais que ela possa dar. Se você pensar, mesmo as crianças típicas, elas estão sentindo muito a situação. A gente está sentindo a situação, né? Eu acho que está todo mundo com vontade de ir para a praia, com vontade de viajar, com vontade de sair, com vontade de ver os amigos. Gente, de abraçar. Hoje eu vi 2 pacientes minhas que eu não via há um tempão. Sabe aquele instinto de você, sabe? E você ter que se conter. E as crianças estão assim. Hoje de manhã, chega o menino, a criança vai lá abraçar, o pai puxa assim, né? Não deixa, porque criança faz isso. Ela chega, tem o outro coleguinha, chega lá, abraça, se aproxima. Então, e entender essas situações, tá? Entender essas dificuldades e se reinventar, sabe? Eu acho que em todos os momentos, já passei momentos muito difíceis na minha vida, e assim, a gente precisa tirar proveito, tá? Eu acho assim, as coisas não acontecem na nossa vida, nessa humanidade que está aí, porque dessa vez pegou o mundo inteiro, nada acontece de graça, sabe? Eu não acredito, não. Nada. Eu acho que a situação está aí para a gente aprender, sabe? Para a gente se reinventar, para a gente entender. Eu acho que a psicologia, por exemplo, essa coisa desses atendimentos online, eu acho que é uma coisa que vai ficar. Principalmente nas grandes cidades, você enfrenta trânsito, né? O tempo que você perde para chegar no terapeuta, para voltar, né? Eu acho que tem muitas coisas que não vão passar, não vão. E essa coisa do pai, do professor, dessa coisa da proximidade, eu acho que a gente precisa ganhar com isso, sabe? O professor aprender com o pai aprender com o professor, tenta tirar proveito. Eu acho que vai fazer bem para todo mundo, sabe? Brincadeiras do nosso tempo que não tinha a questão desses recursos, né, Sandra? Brincadeiras que fazem você trabalhar a motricidade, trabalhar a afetividade, né? Eu lembro daquela coisa de brincar com a criança segurando na mão e cantar O Circo Pegou Fogo, aí no final todo mundo caía no chão e falava miau! E aí caía no chão, a criança se abria de rir com aquilo, né? Coisa mais maravilhosa que a gente tinha, e é uma oportunidade, é um momento de brincar com os filhos, né? De estar junto. Engraçado que a gente trabalhava tanto, né, até um pouco tempo atrás, e vivia dizendo como eu queria ficar mais com meus filhos, como eu queria ficar mais com minha família. Tá aí a oportunidade, na infelicidade, mais uma oportunidade, né? Mas é mesmo.
de rever essas relações. Ana, tem mais alguma pergunta? Que eu acho que a gente já vai começar a ir para o final, né? Tem mais alguma pergunta para o pessoal que está participando aí? Tem sim. Tem Terezinha Ribeiro de Brito perguntou. Aqui nós temos no Brasil professores envelhecidos. Como um professor, nessas condições, onde haja casos elevados de Covid-19, pode estar envolvida com famílias desse público? Veja, usando as tecnologias. A gente não falou, né, Tony? Hoje, ó, o WhatsApp, gente, todo mundo usa o WhatsApp. Ligações no WhatsApp, por exemplo, a gente pode ter 4 pessoas, né, fazendo chamadas de vídeo no WhatsApp. A gente pode fazer até um grupinho ali de pais. Ampliou, Sandra, para 8 e agora tem uma vinculação do WhatsApp com o Facebook que parece que vai até 50 pessoas. Mas esse Google Meet é uma sala de aula, gente, inteira. E você pensar que não é só professor, meu irmão, que pode pegar Covid, não. Tem tanta gente que pode. O cara que está no supermercado, que está trabalhando para você, ele pode pegar Covid. E o cara que está transportando a comida da gente no caminhão agora, pelas estradas aí, também pode pegar Covid. O médico que está no hospital, o enfermeiro que está trabalhando, a pessoa que limpa o chão e que leva seu lixo, que você deixou aí na porta, ele também pode pegar Covid, tá certo? Então, o que a gente tem que pensar é que, do jeito que a gente não quer pegar Covid, essas pessoas também têm medo, né? Também têm receio. Então, não vamos pensar que a gente é uma classe privilegiada, não. E vamos pensar que a gente precisa ter empatia, ter cuidado pelo outro, se cuidar, né, Tony? Quer dizer, vou usar máscara, saia de casa nas necessidades, gente. Não é não sair de casa e não criticar quem precisa estar na rua trabalhando, sabe? Porque a gente não está lá por opção, não, é por necessidade. Tem pessoas que estão trabalhando porque precisam. Então, quem pode ficar em casa, fique em casa, tá certo? E quando precisar sair, se organiza, tá? Você veja, mesmo agora que eu não tenho necessidade, eu não pego mais, tá certo? Mas ter esse cuidado, se organiza, gente. Até isso é uma coisa boa, sabe? O que vai fazer? Aí eu vou anotando. Tá precisando disso, tá precisando daquilo, tem que fazer. Tira um dia e faço tudo. Pronto, é um dia só. Quer dizer, você não está pondo sua vida em risco e não está pondo a vida do outro em risco. Então, professora, vamos procurar as ferramentas online, tá certo? Tem muita coisa aí, dá para a gente trocar e para a gente aprender, tá certo? Vocês são muito criativas, muito mais do que a gente. Pode ter certeza disso. Eu digo que eu convido professores lá na clínica e o pessoal é fenomenal. É interessante, Sandra, que às vezes as pessoas se preocupam muito com essa questão de mas eu não sou grupo de risco, né? É até irresponsabilidade a gente colocar as crianças para ir para a escola nesse momento, porque essas crianças vão para a escola, mas vão voltar para casa, né? E quem está em casa? O avô, a avó, a tia, né? O tio. E detalhe, a Covid não só mata grupo de risco, não. Infelizmente, ela está matando pessoas que não faziam parte, a princípio, de grupo de risco, né? Então, nós temos que ter cuidado e nos reinventar, né? Aprender a usar ferramentas. Mas eu não sei. Pega cursos, né? Entra em contato com núcleos como o NETEM, como instituições como o SEMPA, né? E a gente aprende a fazer isso, ensina, troca figurinha de como fazer isso. Tem o Instagram da gente, que é SEMPA PNZ, que a gente mostra estratégias, a gente responde perguntas, tem uma caixinha de perguntas também para a gente responde perguntas todas as semanas, perguntas relacionadas a todos os profissionais da clínica, não só para a gente. Você veja os médicos aí se reinventando, fazendo atendimento online. Quer dizer, está todo mundo buscando, de alguma forma, tá certo? O próprio comércio está fechado, loja virtual, gente. Né? Então, inclusive, Sandra, tem um detalhe, nós não sabemos quais são as sequelas pós-Covid, né? Em geral, quando se tem uma pandemia, se tem uma sequência de outros eventos que termina acontecendo em função da pandemia. Há danos neurológicos que já estão sendo relatados cientificamente.
a situações de AVC, né, entre indivíduos que, a princípio, não teriam um quadro de risco que está acontecendo com pessoas que tiveram a Covid, que não ficaram sequelados pelos danos esperados, né, a questão da falta, dificuldade de respirar e tal, mas que depois passa a ter AVC e situações de risco, né, que a gente precisa ter cuidado com essa questão da Covid. Então, ficar em casa, né, ficar em casa e Sim. aprender a usar novas ferramentas, aprender a trocar figurinhas com pessoas que entendam disso e possam trazer auxílio nesse momento. Com toda certeza. Ana, acho que mais uma última pergunta e aí a gente vai parando mesmo. Tem mais alguma? Tem. Então, a última pergunta. Vamos eleger uma última pergunta. Tem uma pergunta aqui de Hélio. Ele perguntou o seguinte: como saber o sentimento do aluno deficiente no encontro online ou no ensino remoto? Olha, eu tiro pelos meus pacientes. Hoje me atendi online. Quando eu falo, tá? O sorriso, o olhar, gente, não precisa falar com palavras, tá certo? Ele é um menino que, assim, não tem autismo, ele tem uma síndrome, passou muito tempo internado, aí teve que fazer transplante de fígado, super comprometido. Mas o olhar de Francisco hoje, tá? A alegria, e a mãe coloca a camisa do SEMPA. Ele sabe, é como se ele fosse para o SEMPA, entendeu? Quer dizer, você vê a receptividade. Hoje, atendi outro online e disse: você está na clínica? Ele disse: é a sua sala. Aí eu mostrei, disse: como eu estou com saudade. Você não vai dizer à minha mãe que está na hora de voltar? Eu disse: o problema é que não está na hora de você voltar. Ele mora numa cidade, eles não têm transporte. No caso, teria que pegar uma van. O risco é muito grande. E esse que é transplantado, esse eu acho que nem ano que vem ele volta, entendeu? Aí eu disse: só quando sair a vacina. E esse, só quando regularizar melhor as coisas. Vamos ter paciência. Mas você tem que mostrar. E olhava para a sala. Então, é você dizer para ele do seu sentimento também. Que você queria que ele tivesse presente, que você queria também abraçar. Hoje eu disse a minhas pacientes, a minhas ex-pacientes, duas: ah, meu Deus, que vontade de abraçar, né? Mas a gente tem que ter respeito e empatia pelo outro, sabe? Entender o lugar do outro. O não encontrar, o não abraçar é exatamente uma forma de cuidar, né? Não é deixar entender isso, que não é não gostar da criança, é pelo contrário, é por gostar demais que você não vai encontrar. Exato. E a gente, ó, ao pessoal aí que a gente não respondeu, a gente tem a nossa caixinha lá no Sempa PNZ, que o pessoal também pode, a gente elege sempre 3 perguntas por semana, mas a gente deixa as perguntas lá e fica perguntando. E outra coisa é conhecer um pouquinho do trabalho da gente lá. Sandra, deixo mais um tempo para você fazer as considerações finais, agradecer a quem você quiser. Acho que a gente precisa encerrar por a questão do tempo, não é por falta de vontade de conversar com você, não, viu? Que está aí trabalhando, né, Ana, com a gente, nos ajudando. E vamos marcar outros encontros, né? Quem sabe? Você não vai fazer uma para a gente também, tá certo? Será um prazer, será um prazer. E brindar, assim, agradecer as pessoas, né, que estão aí com a gente, que nos acompanharam até agora, e deixar o nosso muito obrigado, né? Acho que é dividindo assim que a gente está aprendendo, que a gente está crescendo. Eu acho que essa é a melhor maneira, né? De a gente trabalhar, né? Obrigado mesmo, Sandra. Volto a dizer, é uma honra e um prazer tê-la aqui conosco. Agradeço em nome do NETEM, né, da UNEB, principalmente o Campus 8, que é o campus de Paulo Afonso. Seja bem-vinda a Paulo Afonso, a hora que quiser passear. Minha casa é sua, está à disposição. Tá? E eu sei que você trabalha demais, venha descansar um pouquinho aqui quando passar essa pandemia. Né? Vai dar certo, a gente vai superar sim, gente.
Agradeço ao pessoal que está online acompanhando até agora. Estamos com mais de 1h30, né, já de conexão, e o pessoal está aqui firme e forte, né, com a gente. Muito obrigado pela parceria. Muito obrigado, Ana, pelo apoio, pela estrutura, o Alex e o Matheus, principalmente do NETEM, que trabalharam diretamente na divulgação, na criação do card, principalmente a Ana, né, das conexões aí. Agradecer a Jéssica do Apará, que deu um apoio gigantesco ao NETEM para a realização dessa live. E vamos ter, sim, outras lives, outros momentos. Queria pedir um perdão, em especial, ao pessoal surdo, da comunidade surda, porque a live não deu para a gente ter intérprete de Libras. Eu, pessoalmente, sou um defensor da remuneração dos intérpretes de Libras, e, infelizmente, o núcleo não tem verba, né? Infelizmente, a gente sabe que as universidades estão com restrição imensa de verbas, mas a gente vai achar um jeito, sim, de fazer a participação, né, tanto com os intérpretes de Libras para falar da questão do trabalho deles nesse momento, como para auxiliar para a comunidade surda a participação, né, permitindo a participação nas lives e nas discussões sobre a educação especial. A Ana, tem alguma coisa para falar, Ana, para a gente encerrar? Tenho. Assim, o que vocês falaram aí, não só apenas para quem trabalha na educação especial, mas vocês trouxeram contribuições muito importantes para a educação. E eu fico grata por estar presente aqui e por saber que vocês compartilharam coisas boas para a gente. Que ótimo. Obrigada. Obrigado, então, a todos e todas. Vamos encerrando os trabalhos. Um beijo. A gente se vê nas próximas lives, nos próximos encontros. Tem uma live segunda-feira que vai estar sendo divulgado no núcleo do NETEM. É uma live promovida pelo Apará, também na área da discussão da educação especial, né? Vão ter várias pessoas envolvidas e participando dessa live, várias figuras representativas dentro da temática. Eu, por acaso, estou lá também, mas como convidado, não tão como figura tão ilustre assim, quanto as outras que vão estar. Mas será uma honra também participar. Tá? A gente vai estar divulgando no NETEM, essa live vai tentar ficar gravada no Instagram e no Face, né, do NETEM. E um beijo a todos e todas. Boa noite, gente. Tchau. Oi. Ana vai desconectar.